Estudo do livro Nosso Lar, capítulo 5, Recebendo Assistência. Então vamos lá, né? É você o tutelado de Clarence? Esse capítulo começa assim, né? É você o tutelado de Clarence? A pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão, grande bolsa pendente da mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Me endereçava a ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar tratamento. É enfermeiro, indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidade de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando minha surpresa, explicou. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e, naturalmente, ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a escutar-me, atento, impedindo meu agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões sérias, com vestígios muito exatos do câncer. A região do fígado revela dilacerações. A dos rins demonstra característicos de esgotamento prematuro. Sorrindo bondoso, acrescentou: Sabe o irmão o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu-me ontem, explicando que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão, reticenciosa, apressou-se a consolar. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, e 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias, que o malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas, que os pobres obsediados nas aberrações sexuais costumam chegar na extrema loucura? Identificando minha perplexidade natural, prosseguiu. Nosso lar não é instância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos ao termo sua razoável acepção. Somos felizes porque temos trabalho. Bom, logo de início, o capítulo 5 mostra toda a força do seu impacto, né? Lísias, o visitador de serviços da saúde, vai visitar André Luiz, mostrando a amplitude dessa cidade espiritual. O nosso lar é uma metrópole astral. Uma metrópole astral típica das metrópoles astrais que surgem com o cristianismo, com o trabalho de assistência aos umbralinos. Então, nosso lar é uma colônia espiritual que está localizada nas regiões umbralinas. Na antiguidade, você não tinha isso. Você não tinha esse trabalho de assistência aos umbralinos. Esse trabalho começa com o advento do cristianismo. O mundo espiritual começa a ter mais compaixão pelas pessoas, não deixando apenas pela lei de ação e reação, mas entendendo que a
além de você, naturalmente, claro, isso ainda acontece o tempo todo, a pessoa precisar do tempo dela, ela amadurecer para crescer, a solidariedade, o amor ao próximo, implementados pelo Cristo, quando Cristo vem à Terra, e fundado na Terra com as casas de caminho, isso começam a surgir, então, casas assistenciais no mundo astral inferior, buscando minimizar os grandes erros que nós cometemos com a nossa vida. Então, nosso lar é uma típica colônia socorrista. O fato dela ser uma metrópole apenas implica dizer que os fracassados, né, são muitos. Os fracassados são muitos. É só isso que quer dizer. Ela minimiza, por não sermos perversos e por solidariedade de almas abnegadas, o impacto do desencarne da grande maioria de seres humanos, que somos nós, obnublados, né? Quer dizer, com faixa nas visões da realidade, do que somos, na verdade. Quando a gente esquece o que se é, a gente acaba tendo problemas com o que se é, né? O demasiado apego às coisas materiais acaba fazendo com que nós tenhamos dificuldade em lidar com o mundo extrafísico quando a gente desencarna. E aí nós temos a lembrança, mais uma vez, da situação precária que está André Luiz. Seus intestinos apresentam lesões sérias, com vestígios de câncer, região do fígado revela dilacerações e rins demonstrando característico de esgotamento prematuro. E ainda diz que de 80 pessoas que ele visita, 57 estão nessa situação de suicida moral. Aí entra toda a nossa reflexão sobre o que nós fazemos com o nosso organismo físico e o zelo que nós damos à nossa saúde, entendendo que nós somos um holossoma, um conjunto de corpos, e um conjunto de corpos que corresponde a aspectos do nosso ser. Então, o corpo físico, ele reflete o nosso emocional, os nossos pensamentos, as nossas preferências, as nossas escolhas diárias, as nossas omissões. Então, tudo aquilo, a nossa irritação, o nosso ciúme, a nossa possessividade, a nossa angústia, a nossa depressão, a nossa bebedeira, reflete no organismo físico. Nós, a rigor, atraímos com nossa auto-obsessão a doença, a enfermidade, e apressamos o nosso desencarne. Por isso que ele diz rins com esgotamento prematuro. Muito do que nós somos, do que nós fazemos, levam a um esgotamento prematuro do nosso organismo. Isso deveria merecer de cada um de nós profundas reflexões. Deveríamos começar a entender que o exercício físico, ele não deve ser apenas uma questão de estética. Bom médium, que tem uma boa sintonia, precisa ter uma boa saúde física. Uma pessoa espiritualizada precisa estar fazendo algum tipo de exercício, não pode ser apenas sedentária. A pessoa que tem ou quer ter algum grau de lucidez precisa estar bem com o organismo físico, que é o organismo mais denso. Se a gente tem dificuldade em dominar o corpo físico, como é que a gente vai dominar o corpo emocional e o corpo mental? São mais complexos. Não adianta trabalhar mais ou menos.
A vida, ela já é mais ou menos. Mas nós podemos dar um pouquinho mais. Dar o nosso máximo. Aproveitando o tempo que nós temos aqui. Claro que tudo isso é muito bonito, mas precisa de reflexão. Se nós entendermos que isso que ele está falando é para nós, é uma relação que nós temos que ter seriedade com o nosso organismo físico, com a nossa saúde, com o que a gente come, com o que a gente irradia em termos de sentimentos e emoções, com o que a gente é como ser humano, com o que a gente bebe, nossa prática diária de vida. Se a gente entender isso, a gente vai começar a ter uma vida saudável. A gente vai entender que nós somos o espírito imortal e que a nossa bios, esse corpo físico, nosso bios, nosso macaco que a gente usa para estar aqui na Terra, ele necessita de inteligência e lucidez para que nós possamos estar lúcidos e saudáveis para dar o nosso melhor. Então, o capítulo 5 já demonstra ser um capítulo que vai falar para nós da nossa situação precária. Há uma expressão dele aqui que eu acho fundamental, que é a última que a gente leu. Somos felizes porque temos trabalho. Isso é fundamental. O trabalho no bem, fazendo bem, com carinho, com atenção, com amor, traz a felicidade. A felicidade não é o ócio. A felicidade não é o ócio. A felicidade é uma expressão do sentimento interno, que independe dos fatores externos. Nós temos que ficar repetindo isso para que um dia a ficha caia e a gente, caindo em si, desperte para essa realidade. Demora. Somos endurecidos no nosso egoísmo. Mas o caminho é a perseverança. Sejamos teimosos no bem. Perseveremos no caminho do bem. Somos felizes porque temos trabalho. O trabalho no bem nos educa, nos refina, nos espiritualiza, nos dá sintonia com o plano maior. Então, o trabalho no bem, gente, é maravilhoso. Nosso egoísmo coloca obstáculos a isso. Quanto mais obstáculos a gente coloca para fazer o trabalho do bem, demonstra como nós estamos ainda com os olhos vedados. A justificativa, ela é apenas uma forma de dizer eu não quero. Porque na verdade há N tipos de trabalho no bem que a gente pode realizar. E a gente se limita muitas vezes a uma vida egoísta, familiar, porque na verdade a gente não quer. Aí vamos continuar. A alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. O trabalho no bem, para quem não tem mérito, muitas vezes a gente tem que agradecer muito. Porque o trabalho no bem é a gazua que vai abrir as portas da felicidade. Não tem aquele programa antigo do Silvio Santos, que era Portas da Felicidade, um troço assim, que abria as portas e a pessoa tinha ou não aquilo que ela desejava? Eu não lembro agora o título do programa. O trabalho no bem, uma visitação a um hospital, uma palestra, cuidar das crianças no orfanato, na casa espírita, evangelizar, falar do bem, do amor, da necessidade de escovar o dente, da necessidade de tomar banho, da necessidade de não falar palavrão,
levar a educação ao mundo é o trabalho no bem. Não, mas eu sou imperfeito, eu tenho defeito, eu erro, eu sou... mas eu não posso, eu não tenho altura para falar. Isso tudo é desculpa. Porque todo mundo tem defeito, todo mundo é imperfeito, todo mundo está cheio de erros, equívocos, melecas emocionais. Só fazendo bem é que a gente sai disso. A gente não sai disso e começa a fazer o bem. A gente sai disso através de fazer o bem. O fazer o bem, o amor é o caminho. O amor é a verdade. O amor é a vida. O amor ao próximo é o caminho. O amor ao próximo é a verdade. O amor ao próximo é a vida. Somos felizes porque temos trabalho. E agradecemos ao Senhor porque nos permite ainda continuarmos trabalhando, apesar de sermos o que somos. Deveríamos agradecer isso diariamente. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de servir em Teu nome, apesar de sermos o que somos. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de continuar perseverando no bem, seja onde for, seja em que filosofia for. Que permita, Senhor, que onde estejamos atentos pela necessidade de fazer o bem. Isso deveria ser uma prece diária, constante em nossas vidas. Eu deixei passar aqui uma informação interessante da Lei de Ação e Reação. Ele fala assim, onde que está? Vamos lá. Já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias? Interessante a gente entender como essa relação de ação e reação funciona. Como a lei divina ela é tecida de uma tal forma que ela nos beneficia, que ela nos traz o aprendizado para o crescimento. Como a lei divina, em sua sabedoria, ela consegue construir andaimes educacionais para que possamos nos tornar seres humanos melhores. É interessante a gente identificar a didática divina. Deus não está tirando a visão dessas pessoas. Nós somos filhos do amor. O amor de Deus nos fez. Todas as vezes em que nossas ações não correspondem à nossa essência do que nós somos, a nossa essência divina, a nossa consciência íntima de herdeiros de Deus, macula o corpo de manifestação. Então nosso perispírito, nosso corpo astral, nosso psicossoma, ele macula nós mesmos com a ação má. A ação má, ela restringe. O perispírito, ele sofre um restringimento consciencial. Nós sofremos um restringimento consciencial com todo ato egoísta, com todo ato orgulhoso. É a parábola do semeador. A parábola do semeador é a própria sabedoria divina. A parábola do semeador, ela quer instruir o ser humano para a necessidade da urgência de se fazer o bem. A parábola do semeador nada mais é do que a pessoa, o Senhor deu uma semente, um dinheiro para uma pessoa, para um servo, 3 dinheiro para outro, 5 para outro e 10 para outro. E ele foi. Quando ele voltou, o que fez 10, semeou mais 10. Ganhou 20. O que fez 5, semeou mais 5. Ganhou 10.
O que fez 3 semeou mais 3, ganhou 6. E o que ganhou 1 não semeou nada. E não semeando nada, não ganhou nada. Ele escondeu e guardou. A parábola do semeador, ela nada mais é do que a tradução da lei divina. O Senhor diz que o que ele tem vai ser tirado. O que ele tem vai ser tirado. E aquele que mais tem vai ser mais dado. Dá para aquele que mais tem. Aí parece que é injusto. Poxa, o cara já não tem nada, o cara guardou e vai perder. Eu, numa encarnação, se eu não construo, eu não ganho. E quando eu não construo, a omissão, ela é prejuízo. Na lei da evolução, a omissão é prejuízo. Na lei da evolução, não fazer é se prejudicar. É uma coisa que nós ainda não entendemos bem. Na lei divina, não fazer para se prejudicar. Nós precisamos entender que a não ação, ela já é negativa. A omissão, o ócio, não fazer o bem, se negar a vida, fazer o bem, ela prejudica, porque ela diminui a nossa capacidade de entender a realidade. E isso vai diminuindo até chegar a esse caso mais patológico. Porque a pessoa não ficou com a órbita vazia no astral quando desencarnou à toa. É um estado patológico, de queda. Que a gente vai caindo e não se percebe. A gente não consegue perceber o grave erro que a gente está inserido. E isso vai trazendo dificuldades, limitações, que terão que ser corrigidas um dia. Não é uma regressão evolutiva, mas a estagnação, ficar parado, é uma regressão de certa forma, entre aspas. Você não está regredindo, mas ficar parado te dá uma pancada na cabeça, porque você vai apanhar para poder andar. Então, tudo isso que ele está dizendo aqui, na verdade, nada mais é do que a lei de ação e reação. E isso não é provocado por alguém de fora. É a nossa consciência divina que nos cobra. A nossa consciência divina nos cobra a não ação do bem. E se além da não ação do bem, a gente ainda corre e comete equívocos, ações equivocadas, essas ações equivocadas vão traduzir de alguma forma em limitação. Algum tipo de limitação, porque ao não utilizar os aspectos superiores do ser, nós que somos espíritos imortais, restringimos os nossos mecanismos de manifestação. Até o caso mais absoluto do ovoide. O ovoide é o máximo de restringimento do ser, no ódio puro. Ele restringe-se. E muitas vezes a sua reconstrução demorará séculos. Séculos. Isso não é uma coisa que se brinca, coisa seríssima. O fim de todo o mal absoluto é a ovoidização. Ele perde o controle de si mesmo. Não tem como um indivíduo ficar milênios pregando o mal. O indivíduo que prega o ódio há milênios, ele sofre um profundo processo de desconstrução de si. A natureza divina dele, a sua consciência,
porque ele é filho de Deus, depõe contra ele e o desestrutura. O ódio puro, ele é desestruturador. Entender isso vai fazer com que a gente entenda que muito do que se diz aí de espíritos que estão maquinando o mal há 10 mil anos, isso não ser possível. Porque um ser que tem ódio puro há 10 mil anos, ele já é o void há muito tempo. Ele se desestrutura. E aí, normalmente, esses seres são levados para outros orbes mais densos para poder ter um novo ambiente em que ele possa ter reações diferentes, já que ele não se destrói nunca. Ele é indestrutível. Nós somos indestrutíveis. Quanto mais marrento nós formos, mais prejuízo nós teremos no nosso entendimento. O entendimento, o mal feito, restringe a manifestação do ser e reduz a sua capacidade de entendimento, por mais que ele se ache inteligente. Então, o caminho da libertação da consciência, ele passa no domínio do emocional, do mental e do sentimental. No domínio das ações, no domínio do corpo físico, das energias e do ser com relação ao mundo em que ele vive. Nossa preocupação com o corpo físico precisa ser profunda. Nossa preocupação com a inteligência, com o estudo, com o aprendizado tem que ser real. Nossa preocupação com a fraternidade, com a amizade, com o respeito precisa ser algo vívido. Do contrário, a idiotização, a imbecilização vai cada vez mais limitando e a gente vai começando a mercadejar com a sensação, que é a única forma que a gente tem de sentir prazer, visto que as funções nobres do nosso ser estão obnubladas, estão obstaculizadas pela névoa de Maya, névoa do não entendimento que nós construímos e realimentamos no processo de auto-obsessão. Então nós precisamos mergulhar, chegar na praia do entendimento e dar um mergulho profundo, acreditando que é possível, ainda hoje, realizar mudanças. Ainda hoje é possível se tornar um ser humano melhor. Ainda hoje é possível receber a graça divina do bom entendimento. Ainda hoje é possível consertar nossas ações. Ainda hoje é possível virar a mesa evolutiva da nossa vida, desde que nós saibamos que nosso lar é real, que o mundo espiritual é real, que todo esse conhecimento é real, não é fantasia, não é história da carochinha. A partir do momento que nós entendemos isso, não importa se é espírita ou se é espiritualista, se é agnóstico, a partir do momento que você entende que o extrafísico é real, que a lei de ação e reação é algo real, quando você entende isso, você entende todo o processo da educação espírita em valorizar o Evangelho de Jesus. Quando a doutrina espírita retoma o Evangelho de Jesus, ela não retoma para nos tornarmos religiosos. Ela retoma para que nós possamos fazer o que ainda não fizemos, que é libertar as portas do nosso coração e deixar que esse amor que nós somos flua através de nós, para que o nosso entendimento se expanda. A doutrina espírita, ela propõe a educação libertária. Ela não quer a ovoidização, a limitação. Ela quer a expansão da consciência, a cosmoconsciência. Nós somos filhos do infinito. Somos seres das estrelas. Nosso destino é o universo.
nós não devemos nos limitar ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho bárbaro ancestral. Por isso que a gente chega manco, sem perna, sem olho no mundo espiritual, devido à nossa teimosia na ignorância. E isso é real, é diário. São milhares de pessoas pelas ruas. Quando a nossa vidência se abre, a gente vê a situação precária que a maioria dos seres humanos se encontram. É uma tristeza só. São milhares de almas jogadas perambulando pela rua como zumbis. Pessoas que a gente conviveu, que riu, brincou, dançou, mas que não fez nada. A vida passou. E a vida passou, e a vida passou. É uma catástrofe. É uma catástrofe educacional. Somos espíritos imortais, gente. Isso não é brincadeira. Isso não é fantasia. Isso é coisa séria. E seriamente precisamos levar a nossa vida. Ou a gente leva isso a sério, ou a gente se perde na ausência de dons, de lucidez e de visão por mais e mais tempo. Porque a gente já está nessa já há muito tempo. Adoradores e inveterados do umbral. Então vamos lá. Continuando. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado. Continue, meu amigo. Esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Então não é essa região um departamento celestial dos eleitos? Lísia sorriu e explicou. Recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na Terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável o número dos chamados, meu amigo. Mas onde aqueles que o atendem? Onde os que atendem o chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado, milhares de criaturas se retiram diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conto erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Comentando. É o que nós acabamos de dizer. A grande multidão de pessoas hoje encarnadas estão melhor encarnadas do que estarão quando desencarnadas. Quando o mundo espiritual é maravilhoso. Mas só é maravilhoso para quem semeia luz, para quem semeia paz, para quem semeia amor. Aqueles que só semeiam passam pela vida atormentados, angustiados, aflitos e infelizes. Esses, pelo próprio clima interior que alimentaram, só terão isso quando desencarnar. Nós precisamos entender isso, a mudança hoje. A mudança é simples. O que você quer? Felicidade ou infelicidade? Angústia ou alegria? Paz ou inquietação? Luz ou trevas? Sabedoria ou ignorância? Discernimento ou imbecilização? As opções a gente sabe muito bem qual é a resposta. O problema é que a gente não age nesse sentido. A gente vai empurrando, a gente vai levando, a gente vai brincando, a gente vai brincando, a gente vai brincando, a gente vai brincando. E brincando, quando desencarna, o que se tem é nada. É um vazio, é a angústia, é a multidão de pessoas zumbificadas. Há algumas séries americanas e filmes que falam de zumbis. Eles não sabem, né? Mas a realidade dos zumbis é a realidade do mundo astral. Quando a gente anda pela rua com a visão astral, com a clarividência,
a gente vê o Walking Dead, os mortos-vivos que somos. Uma multidão de seres humanos desencarnados, zumbis, completamente bestificados, completamente alienados, enlouquecidos, empobrecidos espiritualmente. Essa grande multidão de seres é o que nós fizemos de nós mesmos. Nós fizemos isso conosco, negligenciando a nossa herança divina. Bendita é a doutrina espírita que vem ser esse despertador espiritual. Ela não está sozinha nessa tarefa. Os católicos estão fazendo uma tarefa nobre, os budistas, das várias linhagens budistas, os teosofistas, os Rosacruzes, a Conscienciologia, o Seixinoye, o xamanismo, os protestantes mais sérios, a Umbanda, muitas escolas estão aí fazendo o que podem. Cada escola tem os conhecimentos que tem. A doutrina espírita é diferente de todas essas escolas, porque ela coloca uma coisa que é imprescindível. Fora da caridade não há salvação. A doutrina espírita, na verdade, nós espíritas não percebemos isso. Mas essa frase, ela acaba com a religião. Fora da caridade não há salvação, acaba com a religião. Acaba com o sectarismo de qualquer tipo. Não me interessa o ritual que tu faz. Se tu toma hóstia ou se você coloca o despacho na esquina. Se você dá comida aos seus ancestrais ou se você sacrifica um boi. Não me interessa se você domina a bioenergia ou se você sai do corpo ou se você ora ajoelhado na igreja. O que me interessa é o que você faz disso, a sua vida. Como você encara o outro ser humano. Como você se relaciona com cada vida. Bicho, animal, planta. O que você sente quando é contrariado? O que você faz para minimizar a ignorância do mundo? Quais são os sentimentos que você está irradiando agora? Quem você é em termos de emoção e sentimento? Isso é fora da caridade, não é salvação. Quem tu és? O que tu fazes? Em essência, você é amor. Se a escola que você está trabalhando se chama filosofia, religião, escola esotérica, paraciência, ciência, o nome que você quiser dar, se ela te transforma num ser humano de coração aberto, de coração solidário, se ela faz isso contigo, ótimo. Escreva livros, dê cursos, estaremos lá. A doutrina espírita não tem interesse em disputar com ninguém, não tem interesse em tirar ninguém de lugar nenhum. A doutrina espírita ela tem um compromisso de dizer: nosso lar existe, reencarnação existe, você é um espírito mortal, tem uma multidão de espíritos zumbis pela rua. Ela quer informar cada ser humano disso. O que ele vai fazer disso? Se ele, ao receber essa informação, vai seguir os rituais católicos? Se ele, ao receber essa informação, vai querer ser freira e trabalhar dentro da escola como freira, se ele descobrir, através dessa informação, que ele é um ser reencarnado, que já viveu muitas vidas, mas ele quer continuar sendo pastor, não há nenhum problema. A doutrina espírita não tem interesse em lotar centros. Ela precisa passar essas informações. Ela é o consolador prometido por causa disso. Ela é a própria voz do Cristo. Ama teu próximo, porque tu és espírito imortal. Tu és filho de Deus e merece ser feliz. Então ama para ser feliz. Essa é a missão da doutrina espírita. Ela não tem compromisso em proselitismo religioso. Por isso que a doutrina espírita ela é muito mais do que religião, do que uma filosofia ou do que uma ciência. Ela é um conjunto de conhecimentos universais que tem em todos os planetas mais avançados
para despertar as consciências para a realidade do que ela é. Olha o que tu és. Tu és essência divina, filho de Deus, herdeiro do universo. Seja feliz, ame, expanda sua consciência. Não limite. Orgulho e egoísmo são limitadores, são umbralinos, são trevosos. Vamos sair da treva, vamos sair da barbárie. Isso é a doutrina espírita. As escolas espíritas, elas servem para essa educação das almas. Não quer dizer que nós sejamos perfeitos ou que sejamos melhores. Um budista pode ser mais evoluído, alguém da conscienciologia pode ser mais evoluído, alguém do Krishnamurti pode ser mais evoluído, alguém da Rosa Cruz pode ser mais evoluído. Não estamos em competição uns com os outros. Não estamos em competição uns com os outros. A lei do amor ao próximo é a lei da fraternidade universal. Eu preciso dos outros, os outros são importantes para mim. Não importa o que ele acredita, não importa o que ele seja, eu posso discordar das ideias dele, mas eu não sou melhor do que ele por causa disso. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu preciso ser um ser humano melhor do que quando eu comecei a encarnação. Eu preciso sair desta encarnação construindo, seguindo a parábola do semeador, que é sabedoria divina legada pelo Logos planetário, pelo ser mais evoluído, a consciência mais evoluída desse cosmos, desse planeta. A parábola do semeador nos diz: eu renasço com talento, preciso sair daqui com 2. É isso que importa. A escola que eu vou seguir, as ideias que eu vou acreditar, as coisas que eu vou defender, a religião, a crença, a não crença, não importa. Eu entrei com talento, preciso sair com 2, 3, 4. Quantos eu multiplico? O que eu fiz da minha vida emocional, sentimental? O que caminho eu estou fazendo? Eu estou construindo ou estou destruindo? Eu estou semeando ou ampliando, ajudando o grande cenário de regeneração que está por vir? Ou estou preso ao meu egoísmo, ao meu ismos, ao meu proselitismo, ao meu dono da verdade? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Depois desse breve comentário, né? Muito breve comentário. Vamos dar continuidade então à leitura. Notando-me a admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados. E não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Então aqui o autor está dando uma verdadeira... o jovem, né, está dando uma verdadeira lição de ciência divina, de sabedoria divina, alertando-nos sobre como o mundo extrafísico, ele é um plano também de evolução. Se evolui lá, né? Se evolui aqui e se evolui lá. A alma que quer evoluir precisa se dedicar à vida. O segredo para a felicidade é a dedicação a coisas úteis, a você e aos outros. Nosso lar nada mais é do que isso. Para pensar só. Vocês param para pensar só. O que é nosso lar? Senão um núcleo, uma cidade que é focada para o trabalho no bem. Isso nós podemos fazer aqui. Isso nós podemos fazer na casa espírita. A casa espírita pode ser um pequeno nosso lar, desde que nós estejamos focados no trabalho no bem. O nosso lar é uma vida comunitária. O desafio da vida comunitária é justamente que ideal que a gente vai acalentar nessa vida comunitária. A casa espírita não é uma vida comunitária porque você não tem casas ali dentro.
você não tem residências. Mas o desafio nosso não é quem tem razão sobre isso ou sobre aquilo. Não é quem tem mais inteligência, ou sabe fazer isso, ou é líder, ou é o presidente. O desafio nosso é termos um ideal que auxilie as pessoas a crescerem, a nós mesmos a crescermos. A doutrina espírita nos permite essa chance em vida. No nosso lar, as pessoas continuam trabalhando laboriosamente para o seu processo de crescimento íntimo. Nós não nos tornamos anjos quando morremos, quando desencarnamos. Continuamos sendo nós mesmos. Continuamos sendo aquilo que nós somos. Nossas ansiedades, nossas atrações. Só o trabalho no bem renova a nossa consciência de forma definitiva. Só a reflexão, a meditação, o estudo, o aperfeiçoamento íntimo nos ajuda a mudar nossa frequência vibratória. No mundo espiritual isso é mais visível. Ele diz assim, somos compelidos a trabalho áspero. Então, nosso lar como uma colônia de transição é uma colônia que vai nos obrigar muitas vezes a fazer aquilo que nós nos recusamos a fazer aqui. Por isso que ela é uma colônia de transição. Ela é uma colônia didática. Lá não estão, como ele disse anteriormente, vencedores. Lá estão pessoas que não conhecem o beabá da vida. Eu não estou dizendo que essas pessoas não tinham conhecimento espiritual quase nenhum. Não é isso. Mas na hora da vivência, nosso problema não é muita teoria. Nosso problema é a vivência. Aí ele diz assim: e se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. Débito no planeta. Se a gente puder pensar assim, sujou, você tem que voltar e limpar. A doutrina espírita nos ensina o seguinte: melhor não sujar. Melhor não sujar. Ou, já sujei, vamos começar a limpar. Isso é uma coisa que a gente ainda trata de uma forma religiosa. O que eu quero dizer? A gente trata de uma forma religiosa. A gente ainda trata isso como se fosse uma imposição. É um livro dizendo, é um autor falando, é alguém de fora nos impondo algo. O nosso desafio na educação espírita é entender os processos da lei. Quando a gente começa a entender que o que esse menino está falando não é uma imposição, é uma necessidade. É algo que vem de dentro para fora. Evolução espiritual não é algo que você possa barganhar como na teologia, céu e inferno. Evolução espiritual é algo que é uma necessidade da alma que quer ser feliz. Nossas carências, porque atraímos coisas ruins para a gente, porque coisas ruins acontecem conosco, por que nós não temos aquela vida ideal que a gente idealizou, por que tudo isso são sujeiras que nós ainda não limpamos. Em geral, nós temos dificuldade de reconhecer essas sujeiras. Por isso, o autoconhecimento ele é imprescindível para quem quer trabalhar com esses valores novos. Porque o problema não é o sofrimento. O problema é o crescimento.
Entende? O problema não é o sofrimento. O problema é o crescimento. Quando ele diz que nós temos que voltar para retificar, é justamente entender o macromecanismo que nos envolve, que exige da criança que ela cresça. A criança precisa crescer. Somos crianças espirituais, somos crianças emocionais, somos crianças intelectuais, somos crianças na ciência da meditação, somos crianças na ciência da pacificação íntima, somos crianças no campo da inteligência emocional, somos crianças no campo da promiscuidade, da pusilanimidade, do medo, da preguiça, do comodismo, da indiferença. São marcas, machucados da alma que precisam ser curados. Daí a necessidade de renascer. Daí a necessidade de, uma vez estando encarnados, usar do tempo que dispomos para crescer. Não quer dizer que você tem que ter uma vida, orar 24 horas, ficar em prece e oração. Não é nada disso. É estudar. É aprender coisas novas. É ler livros que te ampliem a consciência. Não é só livro de religião, não. Vai ler coisas úteis. Um bom filósofo. O que Marx falava? Karl Marx. O que ele pregava? O que Nietzsche falava? O que Foucault falava? O que Leonardo Boff falava? Fala. Está vivo, né? Vamos aprender o que Sócrates falava. Que contribuições para nosso crescimento a filosofia traz para nós. Ainda que sejam livrinhos simples, pequenas. Por que tal livro, por exemplo, tem um livro que é, por exemplo, Profecia Celestina. É um livro espiritualista. Ele pode nos acrescentar alguma coisa? Pode. A poesia de Pablo Neruda pode nos acrescentar alguma coisa? Pode. Os livros de Machado de Assis, a literatura machadiana, pode nos acrescentar? Pode. O que é poesia? Quais são os tipos de poesia? Quais são os tipos de filosofia? Quais são os sociólogos interessantes de se conhecer? O que prega a sociologia? Quais os campos da história que de repente são interessantes de saber? Que livros bons de história existem sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre o mundo, sobre a situação econômica? A vida precisa ser utilizada para nosso aprendizado. Linguagem. Por que não aprender outras línguas? Hoje tem ensino até online de inglês, francês, espanhol, alemão, árabe. Por que a gente não pode usar o tempo nosso para aprender coisas novas? Por que não praticar jardinagem? Por que não entender de meditação? Por que não fazer exercício físico? Por que não ensinar coisas boas para as crianças? Exercício físico, meditação, jardinagem. Nós precisamos gastar nosso tempo em vida não só com diversão e televisão e Facebook, mas aprendendo coisas que nos estimulem a fazer o bem. Esse é que é o esforço que o nosso amigo está dizendo. Aí ele continua, né? A tarefa, não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinho com as próprias mãos. Todo o campo de espinho que nós semeamos, nós teremos que retificar. Faz parte. Você construiu isso. Parece que não, porque tem tanto tempo. E o que é pior, muitas vezes a gente não tem lucidez desses conhecimentos. Mas a vida, ela traz as pessoas, as coisas, as situações, os desafios,
as escolhas diariamente para nós. E isso é com todo mundo, conheça ou não conheça a doutrina espírita. Você não é espírita, não tem nenhum conhecimento espírita, mas a vida está te trazendo esses desafios. Você que está indo no psicanalista, você não conhece nada de reencarnação, mas muitos dos seus problemas poderão ser resolvidos pela psicanálise. Não sou eu que posso dizer que sim ou que não, mas muitos dos seus problemas têm a ver com a reencarnação. Saiba você ou não. Você católico, você evangélico, você budista, que não acreditam em reencarnação, não há nenhum problema. O problema é que saiba encarar os desafios da vida, porque você já viveu muitas vidas. E isso independe de você ser espírita ou não. A sua crença não importa. Eu não estou preocupado em tirar você da sua crença ou não crença. Mas se nós entendermos esse mecanismo, a gente vai começar a entender que vale a pena ser útil. Pensar nos direitos humanos, abrir mão da agressividade, etc, etc, etc. Então o menino está dizendo que nós vamos ter que retificar aquilo que semeamos. É da lei. Plantou, vai colher. E vai continuar colhendo aquilo que plantou. Então você precisa mudar a plantação. Tem que mudar a plantação para você colher coisas boas. Então, um campo cheio de espinho. Enquanto aquele campo estiver cheio de espinho, de erva daninha, você só vai colher erva daninha, veneno, erva daninha, o que for. Você tem que começar a tirar a mudar a plantação do terreno. A plantar coisas boas, para você começar a colher coisa boa. Porque a plantação que está ali é o que você fez nos últimos, sei lá, quantos mil anos. Ah, mas eu não plantei nada, então o terreno está árido, você não vai colher nada. Precisamos aprender essa lei básica. E aí, quando nós começamos a semear ideais, você lê Paulo Freire, por exemplo, gostar de aprender, se incendiar e levar jardinagem, alfabetização, trabalhar com surdo-mudo, trabalhar com os cegos, fazer livros de braille para os cegos, escrever coisas úteis para as pessoas, se enganjar num livro útil que possa ajudar a abrir as consciências. Não precisa ser livro espírita, mas também pode ser livro espírita. Ou pode ser um livro espiritualista, ou pode ser um livro de psicologia, ou pode ser um livro de relacionamento a dois. Você se enganjar num crescimento. Nós nos enganjamos, né? Nós nos enganjamos. Caso dos muitos chamados, meu caro. O homem, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei, como fui perverso. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar para construir de novo. Aí está, né? Um profundo ensinamento para todos nós. Não adianta nós chorarmos o leite derretido no intuito de nos fazermos de coitadinho. O verdadeiro arrependimento, ele traz consigo a sabedoria, o discernimento de reconstruir, reconfigurar, refazer, recomeçar. Não adianta nós chorarmos o leite derramado. Vejam bem, voltando à alegoria do campo de plantação. Ah, está cheio de espinho, não adianta sentar e chorar. Eu preciso começar a gostar de mim para não querer ficar colhendo espinho. Eu preciso querer semear nesse campo coisas novas. Então, o que ele está dizendo é:
alertando-nos a necessidade não de nós ficarmos assustados, mas de nós começarmos a trabalhar com justeza a nossa melhoria. Vamos continuar então. Em seguida, aplicou-me passes magnéticos, atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal. Esclareceu: não observe o tratamento especializado na zona cancerosa, pois, note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e, na exaltação da sensibilidade, chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia. Com serenidade falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferece templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Beijou-lhe a face. Então, nós começamos a ver, na parte final desse capítulo, né, mais uma vez, tudo que a gente já vem vendo, já vem estudando, né. Ele fala aqui essas coisas sobre o trabalho, e ele diz assim, ele fala essa coisa de que ele se tornará um grande colaborador, mas é, na verdade, não uma previsão, mas uma recomendação. Ele está recomendando a que não percamos tempo não realizando o trabalho interior. A carne terrestre, a causa dos seus males, persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina. Germes de perversão da saúde divina. Germes de perversão da saúde divina. Há um conceito oriental que fala assim: chegar aonde você está. Dentro de uma visão oriental, de uma percepção de que o divino já está em nós e que nós só precisamos perceber que somos divinos. É lógico que, conceitualmente, colide um pouco com a visão de evolução, que sempre é uma visão de construção. O que eu posso dizer é que não importa muito. Nós, às vezes, nos apegamos a teologias, né, e não percebemos a essência. Não importa se é uma construção ou se o divino já está. A gente precisa entender a perversão da saúde divina.
a ganância do prazer corrompe a nossa alma. O mundo que nós vivemos nos estimula ao prazer, a ver no outro prazer, a querer o prazer que as coisas trazem, o gosto, a sensação, os segundos de prazer, as horas que uma bebida traga, o corpo do parceiro, da parceira. E isso traz para nós uma sede insaciável de mais prazer. Essa sede insaciável de mais prazer leva-nos à comida, leva-nos à carne, leva-nos à glutonaria, que é comer doce, tudo, se empanturrar, comidas não sei o que e tudo mais, comidas variadas, chinesas, comidas do prato francês, comidas assim, comidas, bebidas com o mais variado gosto, vinhos dos mais variados tipos, países, destilados, batidas, cunhaques, coquetéis, mulheres assim, mulheres louras, mulheres ruivas, mulheres assadas, homens assim, homens assados, e etc, etc, carros, luxo, poder, dissipação, diversão. A reencarnação não é para isso. Nós queremos isso, mas a reencarnação não é para isso. A gente perde o foco quando a gente tem uma visão religiosa da vida. Olha só que coisa engraçada. A visão religiosa da vida, nesse sentido negativo, num sentido negativo, ela tira-nos a capacidade de ver o que é essencial. E isso é terrível, porque o que aconteceu com André Luiz vai acontecer conosco, se nós não acordarmos para isso. Se não desfazermos em nós mesmos os germes de perversão de saúde divina que agregamos a nosso corpo sutil, pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical. Então, a caridade, a assistência, o serviço amoroso aos outros não pode ser algo, digamos assim, com dia e hora marcada. É nesse sentido que eu estou falando, no sentido religiosístico negativo, em que nós realizamos nossas tarefas no dia tal, na hora tal. E se tiver feriado, a gente não vai. E se chover muito, a gente não vai. Ou seja, é uma relação de criança. O momento de assistir é agora, porque nós somos espíritos imortais. Estamos interagindo com o mundo invisível. E quando eu digo assim, estamos interagindo com o mundo invisível, eu não estou falando só de desencarnado. Estamos interagindo nesse instante com uma série de coisas invisíveis que nós não conseguimos perceber. Essas coisas invisíveis são as auras, os medos, os desejos, as auras das pessoas que porventura possam estar pensando em nós, por qualquer motivo, seja porque precisa de uma informação, seja porque teve uma lembrança, seja porque ficou magoado, seja porque ficou irritado, seja porque está querendo
o que você está devendo, seja porque você não lembrou disso, seja porque lembrou de algo divertido, seja porque lembrou de algo triste, seja porque está fazendo alguma crítica. Nós, por algum motivo, lembramos de pessoas durante o dia. E isso nos remete à ideia de que somos bombas de energias. Nossas auras se interinfluenciam com pessoas que nós pensamos e com pessoas que pensam na gente, com pessoas, bebidas, objetos, TV, programa de TV ao vivo, programa de TV gravado, filmes, novelas, reportagens, jornais, livros, palestras, aulas, profissionais, serviço profissional, olhares. Tudo faz parte de um conjunto de interação com coisas invisíveis. Nós só pensamos assim, interação com desencarnados. Na verdade, a interação com desencarnados, ela está no pacote. É um pacote amplo e complexo de forças, energias, pensamentos, raios e tudo mais. Estamos o tempo todo construindo nossa saúde psíquica e divina, e não só no momento religioso, às 8 horas da noite da quarta-feira, às 19 horas do sábado. Não, a nossa interação acontece 24 horas. É nesse sentido que eu quis, quando eu falei da visão religiosa, porque a visão religiosa tradicional, e nós herdamos isso, nós podemos negar, nós podemos dizer, não, você está contra a religião, não é nada disso. Eu não estou pensando no conceito de uma religião, catolicismo, espiritismo, budismo, não estou pensando nisso. Eu estou falando no hábito multimilenar que cultivamos de estar com Deus em tal dia e em tal horário, em estar com o sagrado em tal dia e em tais circunstâncias. O que o menino está dizendo para o André Luiz é que nós, aqui, vou repetir, gente, desculpa. A causa dos seus males persistirá em si mesmo até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina que você agregou com seu pensamento, com suas escolhas, com suas vidas ao seu corpo sutil. Isso está agregado. Então, o que eu estou querendo simplesmente dizer é o seguinte: ele valoriza o trabalho no corpo, porque o trabalho no corpo, para quem desperta, nos acorda para a realidade de que você é espírito 24 horas. Espírito 24 horas. Você é espírito na feira, você é espírito no trabalho, você é espírito quando está dormindo, você é espírito 24 horas. E isso nos faz perceber a necessidade de uma vigilância cotidiana conosco mesmo, com nossas palavras, com nossas ações, com nossos sentimentos, com a interação com as pessoas. Isso nos faz olhar a necessidade da construção de uma noção de caridade que não é apenas uma coisa, digamos assim, pontual. Existe uma necessidade, pela inspiração do Cristo, de Jesus, que nos inspira, e nos inspira exatamente a isso. Aquele que segue as ideias do Cristo precisa interagir com outro ser humano. Então, a assistência em tal dia, no terceiro domingo nós visitaremos o asilo, o hospital do asilo. Isso é necessário. A assistência às pessoas que estão sem dinheiro, sem comida. Isso é necessário. Nós precisamos
E essa é a causa de Jesus e ser o guia e modelo. Não se faz um seguidor do Cristo dentro do gabinete. É preciso a interação com os outros seres humanos. E aí realmente você precisa de um dia e um horário adredemente marcados em que você vai fazer esse trabalho inicial. Isso é um estímulo. A perseverança nesse caminho renova o coração. Se não estiver fazendo isso, dificilmente vai chegar a compreender sequer o que eu estou falando agora, que é um passo a mais. É para além disso. Que é nós começarmos a entender que nós já entendemos isso. Intelectualmente, a gente vai ficar aqui 2 horas falando. O problema é, gente, nós estamos encarnados aqui. Quem são os outros? Eu estou aqui agora. Quem são vocês? Quem são vocês? O que são os outros objetos, as outras pessoas, as outras coisas, as árvores, os animais? Essa visão do homem devorador é uma visão muito lastimável, mas no fundo, é o que nós somos. Quem são? Quem somos? O que queremos? Nós queremos acordar para não ter o destino de André Luiz. Hoje, nós estamos caminhando para esse destino. E todo o nosso desafio é parar de caminhar para o abismo da perda de tempo evolutiva. Não é para o abismo de umbral, não. É para o abismo da perda da experiência evolutiva. Hoje existe a necessidade de nós acordarmos para tudo isso que esse moço falou. Querer gozar mais que os outros. A sociedade capitalista, ela é desafiadora porque a partir do momento em que nós estamos inseridos nela, ela nos faz acordar tudo isso. E é justamente por isso que nós estamos aqui. Porque ela nos faz acordar e ter que lidar com isso com maturidade. Nós temos que aprender a ser fraternos dentro de uma sociedade que conspira, que o tempo todo está nos dizendo: eu tenho, eu sou mais, eu posso mais, eu tenho. Quem é você? E nós temos que mostrar para nós mesmos, vencer isso que é multimilenar, essa arrogância, essa vaidade, essa prepotência, essa sedução, essa ganância, esse desejo, esse jogo de imagem, aparência, desejo, posse. Ou seja, o desafio o desafio é pequenininho, né? André Luiz nos permite essa reflexão. A reflexão que André Luiz nos permite, que ele nos traz, é maravilhosa. A gente deve agradecer a esse Espírito por esse trabalho maravilhoso. Que ele, onde quer que esteja, receba a nossa gratidão. Que nós possamos pedir o amparo de todos esses benfeitores que nos legaram essa obra maravilhosa. Que Jesus, nosso inspirador para fazermos o bem, que Jesus na doutrina espírita é esse, é um inspirador, um estimulador de sairmos à luz do sol e lidar com as pessoas sem arrogância, sem desejo oculto e sem perda de tempo. Nos estimule, nos ampare e nos inspire a entendermos a necessidade de, onde há interação,
a necessidade de jogarmos o melhor de nossos sentimentos, de nossos pensamentos, de nossas intenções, de nossas palavras, de nossas energias. Que Deus nos ampare e nos estimule a esse trabalho vitorioso.